Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 81. Entre os três, Satori, que era o mais proficiente em mantra, empalideceu, com um olhar de choque e descrença brilhando em seus olhos. Por quê? Porque não consigo sentir nada. Pegue isso. Shura saltou no ar, sua lança envolta em chamas, atacando como uma serpente de fogo em direção a Ron, que estava de costas para eles. Em um instante, a figura de Ron tremeluziu, desaparecendo de vista. Os olhos de Shura se arregalaram. O que? Seu golpe poderoso atingiu o chão com força, criando uma cratera profunda. Onde? Para onde ele foi? Gedatsu olhou ao redor ansiosamente. Um brilho de suor brilhou na testa de Satori enquanto ele gaguejava. Isso agora foi mantra? E no mesmo nível do próprio Deus. Como isso é possível? Lá. Um soldado apontou na direção onde Ron estava parado, a cerca de 20 metros de distância na clareira, ainda de costas para os 4 padres e os soldados. Sob seus olhares atônitos, Ron estendeu a mão direita para o vazio, puxando uma lâmina entrelaçada com relâmpagos crepitantes do espaço que ondulava como a superfície da água. Gedatsu engoliu em seco audivelmente. Os olhos de Satori se arregalaram. O rosto de Ron estava encharcado de suor, sua expressão distorcida pelo medo. No momento seguinte, um golpe colossal, carregado de raios, desceu em direção a eles, explodindo com força explosiva. Num instante, todos os 4 sacerdotes e seus soldados, agora cobertos de ferimentos profundos, caíram. Abaixando seu Haikiri após o golpe, Ron olhou para o distante Enel com um sorriso malicioso. Então, o que você acha disso, Deus autoproclamado? Empoleirado no alto de seu palácio, Enel riu friamente com seu cajado na mão. Você acha que truques tão fracos podem desafiar um Deus? Ilusão tola. Ele levantou a mão em direção a Ron. Agora testemunhe o poder de um Deus. Ao seu comando, um raio se manifestou acima de Ron, reunindo-se em uma nuvem furiosa. Julgamento do trovão. Os raios disparavam em direção a Ron com imensa velocidade, mas ele o sentia com antecedência, desviando de cada golpe com Soru. O raio atingiu o chão, criando uma cratera carbonizada e incendiando árvores próximas. Você está desafiando a velocidade de um Deus? Sentindo o rápido movimento de Ron pela floresta, os olhos de Enel se estreitaram com um sorriso ameaçador. No instante seguinte, ele se transformou em um raio, desaparecendo de seu poleiro. Ron correu pela floresta quando, de repente, um relâmpago apareceu à sua frente. Sem hesitar, ele invocou seu Haikiri, canalizando raios dourados e o invisível Aki do armamento. Técnica de respiração do trovão. Quinta forma, relâmpago de calor. Enel inicialmente não se incomodou em desviar, confiante de que suas habilidades Logia o protegeriam. Mas conforme a lâmina de Ron se aproximava, uma severa sensação de perigo surgiu dentro dele. Em uma fração de segundo, ele percebeu seu erro. Sem demora, ele se transformou em um raio, escapando por pouco do golpe mortal. Capítulo 82. Depois de desviar por pouco do ataque de Ron, Enel desapareceu de repente. Ron não o perseguiu e, em vez disso, escolheu explorar a terra mais a fundo. Quando Ron chegou perto das ruínas de Shandora, ele foi repentinamente atacado por uma serpente gigante de presas longas. Entretanto, assim que Ron sacou o Haikiri e desferiu um golpe cortante, criando uma ferida profunda nas costas da serpente, a criatura recuou aterrorizada e fugiu. Ron decidiu não prosseguir com o assunto. Em pouco tempo ele escalou o colossal pé de feijão, alcançando as ruínas de Shandora com facilidade. Lá, ele rapidamente encontrou o sino dourado e o histórico Poneglyphoneglyphonega abaixo dele. O primeiro, ele disse, um sorriso brincando nos cantos de sua boca enquanto ele sacava Haikiri. Em um movimento rápido, ele desferiu vários golpes antes de embainhar sua espada. Os enormes pilares dourados que sustentavam o sino foram cortados, desabando com um estrondo que provocou tremores no chão. Sistema, escaneie e armazene no espaço do sistema, Ron instruiu mentalmente. Entendido. Com a resposta rápida do sistema, os 2 enormes pilares dourados e o Poneglyphoneglyphoneg foram escaneados e armazenados no espaço do sistema. Quando ele estava prestes a sair, o céu escureceu abruptamente. Um enorme raio desceu dos céus. Ron ativou Soru para desviar, evitando por pouco o golpe que destruiu o chão, deixando um buraco de 5 ou 6 metros de profundidade. Ele voltou seu olhar para uma estrutura antiga próxima. Enel, com uma longa cicatriz no peito e segurando seu cajado dourado, estava com raios fluindo ao seu redor, emanando uma aura fria e letal. Desta vez, não vou subestimar você de novo, declarou Enel, levantando a mão enquanto um raio crepitava em sua palma. 30 milhões de volts descarga. A energia elétrica abrasadora irrompeu de sua palma, correndo em direção a Ron em uma onda feroz. Ron, empregando Soru, rapidamente evadiu-se e aproximou-se de Enel. Vendo a mão de Ron já se movendo para agarrar sua espada, Enel estreitou os olhos e se transformou em um relâmpago, reaparecendo mais longe. Você acha que vou deixar você chegar perto de novo? Enel gritou, cauteloso com o poder que envolvia a lâmina de Ron, que poderia feri-lo até mesmo. Tão cauteloso? Ron riu. Este é o chamado Deus desta ilha do céu? Os olhos de Enel brilharam, ignorando a provocação enquanto ele batia no tambor do ombro esquerdo. 30 milhões de volts, besta do trovão. Um lobo feroz, em forma de raio, avançou em direção a Ron. Um brilho frio cortou o ar. Haikiri desembainhou. Corte. Um poderoso golpe horizontal cortou o lobo relâmpago em 2, espalhando-o em arcos inofensivos.
30 milhões de volts pássaro-trovão. Enel bateu em seu tambor de ombro direito. Um enorme pássaro-trovão se uniu a partir de energia elétrica e desceu em direção a Ron, soltando faíscas enquanto cortava o ar e deixando um cheiro de queimado em seu rastro. Ron desviou do ataque do pássaro, reaparecendo mais perto de Enel. Ele desferiu um golpe, mas Enel mais uma vez se transformou em relâmpago, se afastando para manter a distância. Agora estava claro, Enel não tinha intenção de se envolver em combate corpo a corpo. Parece que você não tem ataques de longo alcance, Enel provocou de longe, um sorriso presunçoso se formando. Vamos ver quanto tempo você dura. Com ambas as mãos, Enel bateu nos tambores em seus ombros. A intensidade do relâmpago que o atravessava multiplicou-se muito. 60 milhões de volts, dragão do trovão. Um dragão de relâmpago colossal surgiu da forma de Enel, secando o ar ao redor deles. Faíscas estalaram, e raios perdidos quebraram rochas e queimaram a terra. Um arco perdido atingiu o braço esquerdo de Ron, causando uma dormência momentânea. Mas, para seu espanto, ele sentiu a energia sendo absorvida por sua perna direita. Poderia ser este, o chute definitivo? Absorver esse poder de relâmpago poderia melhorá-lo? Enquanto o formidável dragão do trovão avançava em sua direção, os olhos de Ron brilharam. Perfeito. Foi o teste ideal. Armamento aqui, endurecimento. A perna direita de Ron imediatamente ficou preta como breu, brilhando como aço. Com sua perna endurecida pelo aqui do armamento, Ron desferiu um Rankiaku de nível 7. Uma lâmina de vento afiada e esverdeada carregada com aqui atingiu o dragão que se aproximava. Estrondo. A colisão enviou ondas de choque de vento e relâmpagos rasgando a paisagem. O chão desmoronou, sujeira e pedras se espalharam, muitas reduzidas a cinzas pela energia bruta. Embora a lâmina de vento verde tenha sido finalmente dominada e se partido ao meio, os restos do dragão do trovão avançaram em direção a Ron. Ron balançou Raikiri em um corte cruzado, cortando os restos da besta de relâmpago. Enquanto faíscas residuais o atingiam, ele levantou sua perna direita endurecida para absorver o impacto. Enquanto o armamento aqui desviava a maior parte do dano, a eletricidade restante o atravessava, entorpecendo seu corpo. No entanto, para sua alegria, ele sentiu a energia sendo absorvida em sua perna, fortalecendo-a ainda mais. Ao perceber isso, os olhos de Ron brilharam com uma nova compreensão. Esses ataques relâmpagos poderiam aumentar o nível do seu chute supremo? O chute de primeiro nível já dobrou seu poder destrutivo. O que níveis mais altos trariam? Quando Ron olhou para Enel, seus olhos tinham um brilho predatório, como se estivessem olhando para um prêmio delicioso. Por meio de seu mantra, Enel percebeu essa mudança e sentiu um arrepio de pavor inexplicável. O que esse homem estava planejando? Cada ataque relâmpago subsequente de Enel, Ron cortaria apenas o suficiente para atenuar sua força, permitindo que o restante o atingisse diretamente. Ele suportou, absorvendo a energia de bom grado. Suas roupas logo ficaram esfarrapadas, revelando músculos bem definidos e esculpidos pela batalha. Enel ficou cada vez mais inquieta. Apesar de parecer dominar a luta, ele não conseguia se livrar da sensação de que seus ataques falharam em realmente machucar seu oponente. Em vez disso, o homem parecia se deleitar na batalha. A expressão de Enel escureceu enquanto ele observava mais um dragão de relâmpago ser cortado em pedaços, com raios perdidos caindo sobre ele. Estrondo. O solo se abriu com o impacto, e detritos e poeira cobriram o ar. Momentos depois, de dentro da fumaça, Ron emergiu, Raikiri na mão, imperturbável. Sob o cabelo desgrenhado, seus olhos escuros brilhavam, sua aura inalterada. De onde veio esse monstro? Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Enel enquanto ele agarrava seu cajado dourado com mais força. O autoproclamado deus de Scipieia sentiu um tremor de desconforto em seu âmago. Capítulo 83. Preciso dar um golpe fatal. A Enel decidiu não adiar mais. Ele imediatamente executou o movimento mais poderoso que conseguiu realizar naquele momento. Correntes elétricas aterrorizantes crepitavam violentamente ao redor de seu corpo, enquanto arcos espessos de relâmpagos, como raios serpentinos, surgiam e então se enrolavam ao redor dele, formando gradualmente um gigante relâmpago colossal. Assim que a divindade relâmpago tomou forma, o chão ficou instantaneamente seco. Nuvens de tempestade convergiam rapidamente no céu. As nuvens rugiam com o rugido ensurdecedor do trovão. 200 milhões de volts. O gigante relâmpago formado por Enel levantou seu enorme braço de relâmpago e o lançou em direção a Ron. Antes mesmo de atingir, dezenas de enormes serpentes de relâmpago já haviam irrompido de sua palma, atingindo o chão abaixo. Trovões rugiram ao redor de Ron, relâmpagos explodindo e se espalhando em todas as direções, como se ele estivesse em um domínio de tempestades. Ron estreitou os olhos. Embora Enel confiasse muito no poder de sua Akuma no Mi, era inegável que ele era habilidoso o suficiente para desenvolver uma técnica tão avassaladora. Será que seu nível atual de Aki de armamento e o poder de suas técnicas de corte de espada recém-dominadas conseguiriam destruir algo tão formidável? Ele não tinha certeza, mas ele tinha que tentar. Ron estendeu a mão para o vazio e sacou a lâmina negra, Shuzui. Com Shuzui na mão esquerda e Raikiri na direita, ele liberou toda a força de sua maestria e intenção com a espada. Auras de espada carmesim subiam em espiral por ambas as lâminas a partir do punho. Respiração solar, respiração da lua, concentração total.
Aqui de armamento, endurecimento. Ambas as espadas foram imediatamente revestidas com aqui de armamento, assumindo uma tonalidade preto-púrpura profunda. Quando a enorme mão de relâmpago desceu do alto, os olhos negros de Ron brilharam com um toque de vermelho, sua expressão se tornando mortalmente séria enquanto ele dava um poderoso passo à frente com o pé direito. O chão abaixo dele tremeu e depois afundou bruscamente sob seus pés. Respiração lunar, 14ª série. Catástrofe. Ron balançou ambas as lâminas para cima com imensa força e velocidade. Naquele instante, incontáveis cortes crescentes carmesins irromperam como chuva torrencial para encontrar a mão de relâmpago que descia. Um raio explodiu na paisagem. Ruínas antigas foram perfuradas, o solo rachado e marcado por inúmeros raios. Os ventos dos golpes de espada rugiam para fora, lançando detritos e energia afiada da espada cortando a terra, fazendo aparecer tofu cortado por uma lâmina selvagem. Ron, empunhando 2 das 21 espadas de grande grau, golpeava continuamente, e inúmeras sombras de lâminas apareciam. Sob sua franja desgrenhada, brilhos vermelhos em suas pupilas negras ficavam cada vez mais intensos, separados, em pedaços. Ao seu comando, centenas de enormes golpes em forma de crescente envoltos em aqui de armamento rasgaram a gigantesca mão de relâmpago que poderia ter destruído toda a ruína. Inúmeros pequenos raios caíram como uma tempestade. As ruínas de Shandora no topo do caule gigante pareciam transformadas em um reino de relâmpagos. Ron, segurando ambas as lâminas, voou no ar, olhando para o relâmpago gigante que Enel havia se transformado. Ele ergueu suas espadas gêmeas, a densa energia carmesim da espada brilhando intensamente nas lâminas preto-púrpura. Enel, ainda na forma do raio gigante, não teve tempo de contra-atacar. Ron já havia avançado. Respiração lunar, 16ª forma, arco lunar meia-lua. Golpes gigantes em forma de crescente envoltos em aqui de armamento, acompanhados por lâminas de vento como o arco de uma lua cheia, avançaram sobre o gigante de Enel. Sob o ataque implacável de golpes que lembravam uma cascata, o gigante enorme começou a se quebrar e desmoronar, raios violentos se dispersando no ar, incapaz de manter sua forma. Não, ainda não. Enel, recusando-se a admitir a derrota, direcionou todos os raios restantes para o único braço restante do Raijin, moldando-o em um colossal punho de raios que ele mirou no Ron no ar. Se Ron se esquivasse, a forma Raijin de Enel não teria energia para outro ataque. Bom, Ron soltou ambas as lâminas, deixando as 2 espadas de grande grau afundarem de ponta a ponta no espaço ao lado dele. Ele sorriu para o punho de relâmpago que se aproximava, e uma loucura vermelha brilhou em seus olhos. Ron decidiu responder com seu próprio movimento definitivo. Ele pisou forte no ar, causando uma onda de choque. Sua forma desapareceu em um instante, reaparecendo mais de 100 metros acima. Concentração total, respiração solar. Ron respirou fundo, concentrando toda a sua força na perna direita, agora reforçada com o aqui de armamento nível 5. Ele estendeu a perna direita, chutando ferozmente o punho gigante de relâmpago abaixo. Seu corpo desceu rapidamente em uma linha brilhante do céu. Com o armamento aqui endurecendo, raios dourados entrelaçaram sua perna direita. O atrito com o ar adicionou uma camada de chamas intensas, fazendo a figura de Ron descendo rapidamente parecer um cometa dourado. O cometa dourado encontrou o punho gigante de relâmpago em um choque cataclísmico. Bum! Com uma onda de choque retumbante se espalhando, as nuvens de tempestade acima se separaram, revelando um enorme vazio. Toda a ruína de Shandora começou a tremer e desmoronar. Baque! O cometa dourado atravessou o punho de relâmpago, cortando o corpo do gigante e caindo no chão. Bum! O solo no local do impacto afundou em um raio de 1000 metros, camadas se rompendo em ondas, com ventos fortes varrendo restos de estruturas antigas e vegetação. As ruínas de Shandora começaram a desmoronar em grande escala. Buf, buf! Ron, que havia levado o impacto do raio, estava meio ajoelhado no chão, ofegante. Seu rosto estava pálido, e a pele de um lado do pescoço e parte do rosto estavam queimadas. Embora uma quantidade significativa do raio tenha sido absorvida por sua perna direita, ele ainda estava gravemente queimado, com áreas de pele carbonizadas pela eletricidade. A dor era insuportável, quase o suficiente para deixar a consciência turva. Mas naquele momento, seus olhos brilharam com um brilho intenso e exultante. Crepitar, crepitar. A roupa e o sapato de sua perna direita foram destruídos e o membro, enegrecido como aço, estalava com eletricidade dourada. É chute definitivo, um chute finalizador que canaliza todo o poder para a perna direita para uma força destrutiva inigualável. Nível atual, nível 2, amplificação do poder de destruição, 200%. Tendo absorvido grandes quantidades de energia elétrica, esse movimento final avançou para o nível 2, capaz de liberar um poder destrutivo triplo. Retornando à sua forma original, Enel, com sangue no canto da boca, virou-se lentamente para olhar para Ron, que ainda estava na cratera. Diga-me, qual é o seu nome? Com. Ron, cambaleando mas firme, levantou-se e olhou para Enel com um leve sorriso. Apenas um viajante comum do Mar Azul. Lembre-se disso. Capítulo 84. De droga, eu realmente perdi para um morador do Mar Azul. A voz de Enel sumiu quando ele proferiu suas últimas palavras. Incapaz de segurar por mais tempo, seus olhos reviraram para trás, e ele caiu de bruços, inconsciente. Ron nem sequer olhou para ele. Após recuperar um pouco de energia usando a técnica respiração solar, ele acessou o inventário do sistema para recuperar sua máquina voadora do Tesouro do Rei.
Ele embarcou no navio e rapidamente partiu do local. Ron não tinha intenção de matar Enel ou recrutá-lo como aliado. Esse tipo de pessoa era melhor deixado para Luffy lidar como parte de sua jornada. Perto da Ilha do Céu, Ilha dos Anjos. Na Praia dos Anjos, uma jovem chamada Kunis estava sentada tocando harpa, acompanhada de sua raposa de estimação. A garota, com suas pequenas asas angelicais, parecia pura e bela como um ser celestial. A raposa das nuvens ao lado dela era cativante, aumentando o charme. O som da harpa era sereno e cativante. Acima do mar de nuvens, o cenário era de tirar o fôlego, um momento tão tranquilo que parecia pertencer a uma pintura. No entanto, a paz logo foi quebrada por um barulho penetrante que cortava o céu. A harpa de Kunis vacilou conforme o som ficava mais alto, se aproximando de longe. Sua raposa de estimação, Su, soltou um grito alarmado, fazendo com que Kunis parasse de tocar e virasse a cabeça. Uma elegante máquina voadora preta desceu do céu, indo direto para a Praia dos Anjos antes de pousar não muito longe de Kunis. É aquela coisa de antes. Os olhos de Kunis se arregalaram ligeiramente de curiosidade. É feito de aço? Como pode voar? De onde veio? Su, a raposa das nuvens disparou em direção à aeronave. Alarmado, Kunis correu atrás dele. Su, pare. Volte. Ela conseguiu pegar a raposa das nuvens a cerca de 10 metros da máquina voadora escura. Su, não saia correndo desse jeito. Naquele momento, um som fraco sinalizou a abertura da misteriosa aeronave. Kunis, segurando Su em seus braços, não conseguiu deixar de olhar. Um jovem com cabelos pretos desgrenhados, sem camisa e coberto de queimaduras e fuligem, emergiu do navio. Ao ver as queimaduras graves e as manchas carbonizadas em seu corpo, os olhos de Kunis se arregalaram em choque. Que ferimentos terríveis! Mas o que mais surpreendeu Kunis foi a expressão calma e indiferente no rosto do jovem, apesar de sua condição grave. Uma pessoa comum provavelmente já teria desmaiado de dor há muito tempo. Será que ele não sentiu dor? Kunis não pôde deixar de se perguntar. Ron saiu da máquina voadora, seus pés afundando levemente na areia macia de Praia dos Anjos. Ele fechou os olhos, saboreando a brisa fresca e a luz suave do sol da manhã, deixando seu cabelo escuro dançar ao vento e a franja em sua testa balançar levemente. Curar. Ron silenciosamente entoou o comando em sua mente. Fios de luz verde esmeralda cheios de vida se uniram ao redor dele, e os olhos de Kunis se arregalaram de admiração enquanto ela observava a visão milagrosa da luz envolvendo seu corpo machucado. As queimaduras horríveis e manchas chamuscadas em sua pele começaram a se curar rapidamente sob o brilho. A camada externa carbonizada descascou, revelando uma pele lisa e sem manchas por baixo. Em questão de minutos, seus ferimentos graves desapareceram completamente sem deixar vestígios. Parado sem camisa na praia arenosa, com a luz do amanhecer lançando um brilho sobre ele, Ron cerrou o punho, um leve sorriso se formando em seus lábios. A cura foi completa e ele estava em perfeitas condições. Primeira vez usando o feitiço de cura e funcionou bem, embora só pudesse ser usado uma vez por dia. Ele voltou seu olhar para a garota que segurava a raposa das nuvens ali perto. Qual o seu nome? A garota, Kunis, olhou em silêncio atordoado para o jovem misterioso e poderoso diante dela, que agora parecia ileso. Seus músculos bem definidos e feições bonitas captando a luz da manhã. Ela pareceu momentaneamente perdida em pensamentos. Su, o chamado da raposa a trouxe de volta à realidade. Meu nome é Kunis. Antes que ela pudesse terminar sua apresentação, um movimento repentino chamou a atenção de Ron quando ele se virou para o Mar Branco. Uau! Uma fera enorme e grotesca irrompeu do Mar Branco, com sua boca aberta e cheia de presas descendo em direção a Kunis. Uma sombra caiu sobre ela enquanto ela olhava para cima, não vendo nada além da boca cavernosa alinhada com dentes afiados como navalhas. Não havia tempo para reagir. Naquele instante, um chute poderoso de Ron atingiu a lateral da fera com força suficiente para parar o tempo por um momento. Bum! A criatura monstruosa, pronta para devorar Kunis, foi lançada no ar. Um segundo depois, uma lâmina enorme, soprada pelo vento, cortou ao meio no ar, espalhando o estranho sangue azul por todo lugar. Ron abaixou a perna após o golpe rápido. Não foi até que ela viu o corpo sem vida da fera cair que Kunis percebeu o que tinha acabado de acontecer. Seu rosto ficou pálido, e suas pernas cederam quando ela afundou na areia, agarrando-se com olhos arregalados e aterrorizados. Depois de um tempo, ela conseguiu recuperar a compostura. Olhando para o jovem de cabelos pretos parado protetoramente à sua frente, ela sussurrou com gratidão. Oh, obrigado por me salvar. Não precisa me agradecer, Ron respondeu, sorrindo enquanto a encarava, o mar atrás dele. Sua música era linda. Você estaria interessada em se juntar à minha equipe como musicista? Kunis olhou para ele surpreso. Vendo sua hesitação, Ron riu e continuou. Talvez tenha sido um pouco repentino. Vamos começar com as apresentações. Ele estendeu a mão e sorriu calorosamente. Meu nome é Ron. Eu sou do Mar Azul. Ainda um pouco nervoso, Kunis estendeu a mão para apertar sua mão. Capítulo 85. Naquele momento, Ron pensou consigo mesmo. Quando a vi tocando o harpa do céu, pensei se ela poderia ser Kunis da história original. Parece que eu estava certo. Soltando a mão dela, ele disse, Kunis, você gostaria de ver o mundo? Ao ouvir suas palavras, uma pitada de hesitação brilhou em seus olhos enquanto ela respondia suavemente. Pessoas da Ilha do Céu não têm permissão para sair. É proibido por Deus. Mais do que sua curiosidade, ela temia a punição de Deus Enel. Ron riu, não se preocupe. Não há nada que Enel possa fazer para me impedir.
A menção do nome de Enel a fez suspirar. N não, você não pode simplesmente falar o nome dele, ou então a punição divina irá. Ou então o quê? Ron perguntou, sorrindo confiante. Kunis ficou sem palavras. Hein? Nenhuma punição? Ela murmurou, confusa. Percebendo a perplexidade dela, Ron sorriu. Enel provavelmente ainda está inconsciente. Não há necessidade de se preocupar com ele. Apenas me diga, você quer se juntar à minha tripulação e explorar o mundo? Agarrando sua raposa das nuvens, Kunis assentiu levemente. Ron sorriu. Ótimo. Nos dias seguintes, Ron ficou em Ilha dos Anjos, às vezes comprando especialidades da ilha na Rua Adorável ou pescando no Mar Branco. Sua presença como visitante do Mar Azul despertou curiosidade e interesse entre os moradores da Ilha do Céu. 4 dias depois, após Kunis convencer seu pai e embalar seus pertences, eles partiram juntos no navio voador preto cheio, deixando a Ilha do Céu. Na Ilha Jaya, os habitantes da cidade murmuraram mais uma vez quando o navio voadora negra reapareceu do céu. Enquanto isso, Ron já havia zarpado com Kunis a bordo. Sob um céu limpo, seu navio, o viajante, navegava pelo Mar Azul como uma folha levada pela correnteza. Então este é o Mar Azul. É tão diferente da Ilha do Céu, disse Kunis, maravilhada enquanto segurava Su no convés. Ron saiu de seu quarto no segundo andar, encostando-se no corrimão enquanto a observava com um sorriso. Como se sente? Ela se virou para ele, sorrindo brilhantemente. É maravilhoso. A propósito, Ron, posso ajudar em alguma coisa? Você sabe cozinhar? Claro. Eu era o cozinheiro lá em casa. Ótimo. Então a partir de hoje você fica responsável pelas refeições. Entendido, capitão. Naquele dia, Ron explicou a Kunis as diferenças entre o vasto oceano e sua casa na Ilha do Céu, incluindo os fuzileiros navais, os piratas e as Akuma no Mi. Kunis ouviu atentamente. Quando ela soube que seres tão poderosos quanto Enel existiam em abundância no Mar Azul, e muitos ainda mais fortes, ela ficou surpresa. A natureza ilimitada e imprevisível do Mar Azul era diferente de tudo na Ilha do Céu. Desde então, Kunis passou a passar o tempo cozinhando, tocando harpa e cuidando de Su, e se enterrou na biblioteca do navio, ansiosa para aprender o máximo que pudesse sobre o mundo. Com o passar dos dias, sua compreensão do Mar Azul aumentou. Ela aprendeu sobre o governo mundial, os dragões celestiais, os fuzileiros navais, o exército revolucionário, os piratas, a Grand Line, o novo mundo e os 3 tipos de usuários de Akuma no Mi nos 4 mares. Ela até descobriu detalhes que o próprio On não havia notado, como: o mundo tem 173 países e as ilhas são classificadas em pequenas, médias e grandes. Pequenas ilhas têm um ecossistema autossustentável, comida, água e uma população de cidade. É onde os fuzileiros navais normalmente estabelecem pequenas bases. Ilhas médias são maiores, geralmente com várias cidades, e podem ter filiais da marinha lideradas por capitães, responsáveis pela ilha e pelas águas ao redor. Ilhas grandes são grandes o suficiente para abrigar um país inteiro, e os fuzileiros navais evitam estabelecer filiais lá para evitar conflitos de autoridade. Um dia, Kunis estava imersa em um livro na biblioteca. Uma explosão repentina ecoou do outro lado do mar. O que aconteceu? Ela correu para fora. Provavelmente um confronto de piratas, disse Ron, levantando um enorme haltere de aço. Vestida com shorts brancos e com as pernas longas nuas, Kunis olhou por cima do corrimão, seguindo o barulho. À distância, 2 frotas piratas lutavam ferozmente. O mastro de um navio tinha o símbolo de uma baleia, o do outro, um pássaro preto. Ajustando os pesos, Ron fez uma pausa e sorriu. Parece que chegamos aos territórios piratas da Grand Line. Capítulo 86. Em pouco tempo, alguns navios de guerra surgiram no horizonte, abrindo fogo simultaneamente contra as 2 tripulações piratas envolvidas na batalha. O mar naquela direção irrompeu em caos, parecendo um inferno de fogo. Kunis virou a cabeça e olhou para Ron, perguntando: será que um dia seremos piratas? Não tenho certeza. Você está com medo? Se quiser voltar, eu posso te levar. As palavras de Ron foram interrompidas quando Kunis, de pé com a raposa das nuvens, Su em seu ombro e segurando um telescópio, balançou a cabeça. Não estou com medo, nem me arrependo de ter vindo a este mar. Pelo contrário, estou grata por estar aqui, viajando com você. Estou apenas preocupada. Preocupada que minha fraqueza possa te segurar. Ao ouvir isso, Ron parou. O grande haltere que ele estava levantando parou no ar. Ele abriu os olhos e se virou para Kunis com um sorriso. Então, é disso que se trata? Bem, isso é fácil de consertar. Você só precisa ficar mais forte, certo? Mas... Ela olhou para o haltere enorme na mão de Ron. Não importa o quanto eu treine, eu nunca conseguiria ser tão forte quanto você conseguiria. Há mais de um caminho para ficar mais forte. Ron ergueu o grande haltere em seu ombro e olhou para ela com um sorriso. Por exemplo, que tal encontrar uma Akuma no Mi para você? Kunis ficou surpreso. Uma Akuma no Mi? Mas não são tesouros raros e preciosos? Tipos Logia como os tipos Enel ou Zoan Mítica e Zoan Ancestrais podem ser difíceis de encontrar. Mas tipos Paramecia e frutas Zoan regulares não devem ser muito difíceis, disse Ron, curvando-se para colocar o haltere gigante no convés. Pelo que posso dizer, um tipo Paramecia seria mais adequado para você. Vou ficar de olho durante nossas viagens.
Apesar de suas palavras, quando chegaram às áreas interiores de Alabasta, Ron e Kunis não encontraram nenhuma Akuma no Mi nos navios piratas ou ilhas que encontraram ao longo do caminho. Informações sobre a Akuma no Mi eram escassas e frequentemente monopolizadas por facções poderosas ou consumidas assim que apareciam. Encontrar fontes confiáveis de informação pode exigir uma investigação em canais subterrâneos. Procurar sem rumo pelos vastos mares provou ser bem difícil. No entanto, Kunis não estava preocupada. Depois de se familiarizar com o conhecimento comum do mundo, ela começou a aprender técnicas de navegação e manuseio de navios com Ron. Quando chegaram a Alabasta, ela era adepta a pilotar o navio. O viajante ancorou na costa. Ron, vestido com uma capa preta e Kunis, envolta em um manto branco que escondia suas asas, desembarcaram juntos. Então está em Alabasta, a grande superpotência da primeira metade da Grand Line. Segurando a raposa das nuvens, Kunis olhou para frente com entusiasmo. De acordo com os livros, esta nação foi estabelecida pelos descendentes de um dos 20 reis que formaram o governo mundial há 800 anos. Conhecido como Reino da Areia, seu exército permanente excedia 600 mil, e seu território era provavelmente mais de 10 vezes o tamanho da Ilha do Céu. No momento em que Ron pisou no solo de Alabasta, uma mensagem ecoou em sua mente. Jin. Localização detectada, Alabasta. Login disponível. Gostaria de fazer login? Entrar. Jin. Login bem-sucedido. Recompensa obtida, mais 10 pontos de vitalidade. Recompensa adicional. Item especial, jarra de vinho sem fim. Com grande expectativa, Ron examinou os efeitos do item especial, apenas para encontrar uma breve descrição. Contém um suprimento infinito de álcool. Renova diariamente. Nunca esgota. Espera, é isso? Olhando para o pesado jarro de vinho sem fim em sua mão, o rosto de Ron escureceu. Realmente não tem outros efeitos? Só produz álcool, ele murmurou. Parece que preciso de ajuda para comprar bebidas? O vinho que ele havia comprado no arquipélago de Sabaldi ainda não tinha sido terminado, e havia muito mais no inventário do seu sistema. Balançando a cabeça, Ron colocou o jarro de volta no espaço do sistema através do tesouro do rei. Assim que ele terminou isso, uma comoção soou da água perto do navio. Ron e Kunis se viraram para olhar. Várias criaturas aparentemente fofas, mas com cascos semelhantes a tartarugas nas costas, emergiram da água e seguiram para a praia, bloqueando seu caminho. O que é isso? Kunis perguntou curiosamente. Ron riu e explicou. Esses são os Kung Fu Dugongs nativos de Alabasta. Ele se concentrou no Dugongo líder, que agitou suas barbatanas para eles e emitiu uma série de grunhidos. Entendendo a fala dos animais, Ron, com seu talento para línguas, traduziu. Diz, se você quer vir à costa, prove seu valor me derrotando. Se não puder, significa que você é um fraco e deve rastejar de volta pelo caminho que veio. Enquanto ele traduzia, o olhar de Ron se estreitou para a criatura ousada. Você é ousado em dizer isso. Kunis esfregou a testa sem saber se ria ou chorava. Ron, pessoas normais no Mar Azul não deveriam ser capazes de entender os animais, certo? Antes que ela pudesse terminar, houve um baque alto. O Dugongo prepotente estava esparramado diante de Ron, os olhos girando com um grande galo na cabeça. Ron retraiu o punho e olhou para a criatura caída, rindo. Quer ser ousado de novo, hein? Capítulo 87. O derrotado Kung Fu Dugong lentamente recuperou a consciência. Seu olhar para Ron perdeu toda a arrogância e em vez disso estava cheio de admiração. Seus pequenos olhos brilhavam enquanto olhava para Ron, seu rabo abanando alegremente. Você quer ser meu aprendiz? Ron ficou surpreso, então se lembrou da tradição dos Dugongos de reconhecer um oponente mais forte como seu mestre. O Dugong agarrou-se à perna de Ron, implorando com olhos brilhantes e esperançosos. Ron ponderou por um momento antes de responder. Você realmente quer se tornar meu aluno? O Dugong fez uma pausa, então assentiu entusiasticamente, seu pequeno rabo abanando em alta velocidade. Tudo bem, vou lhe dar uma tarefa. Cuidar deste navio. Se você ainda estiver aqui quando retornarmos, eu o aceitarei como meu aprendiz e o levarei para o mar, disse Ron. O Dugong assentiu com alegria, sorrindo para ele. Enquanto Ron e Kunis se afastavam, o Dugong permaneceu perto do navio, acenando energicamente. Que criatura interessante. Kunis olhou para trás e comentou. Ela então olhou para Ron. Ron, você realmente vai levá-lo para o mar como seu aprendiz? Ron riu e assentiu. Por que não? Vai ser divertido, você não acha? Verdade, mas o mar não será perigoso para ele? Kunis perguntou com um toque de preocupação. Não se preocupe. Agora, ele é mais forte do que você. Com mais treinamento, ele pode se tornar ainda mais formidável, Ron disse, sorrindo. Na história original, havia até um Dugong que dominava o Haki de armamento, provando o potencial dessa espécie em combate. Se treinado corretamente, talvez até o Haki de observação pudesse ser despertado. Ron ficou bastante intrigado com a ideia. Alabasta realmente fez jus ao seu nome como a Terra da Areia. Para onde quer que olhassem, era um mar de areia amarela sob o sol escaldante, o calor intenso. Ron e Kunis caminharam por um caminho arenoso até chegarem à cidade de Erumalu, uma cidade movimentada no meio do deserto. Quem imaginaria? Kunis olhou ao redor, maravilhada com as paisagens tão diferentes de sua casa no céu. Erumalu era vibrante e cheia de vida, agitada com atividade. Ainda não havia sido manchada pelo caos causado pelo Crocodile e Baroque Works.
Isso foi 6 anos antes dos eventos que levariam à crise de Alabasta. Ron soube de certas fontes subterrâneas que Crocodile, um dos 7 Shichibukais, já havia de fato chegado em Alabasta. Atualmente Crocodile, como um Shichibukai, estava caçando piratas, frequentemente aparecendo em jornais como um herói. Ele havia ganhado uma grande reputação no reino. No entanto, ninguém em Alabasta sabia que esse herói era o verdadeiro cérebro por trás da Baroque Works, o maior sindicato do crime subterrâneo do país, sob o pseudônimo de Senhor Zero. Além de saber sobre a presença de Crocodile, Ron descobriu uma notícia inesperada. A Baroque Works estava programada para sediar um leilão subterrâneo em Raimbase em 4 dias. O destaque do leilão? Uma Akuma no Mi. Facções clandestinas em Alabasta estavam lutando para arrecadar fundos para este item raro. Essa é uma grande oportunidade, pensou Ron. Mesmo que seja uma armadilha preparada pelo Crocodile, vale a pena conferir. Naquele mesmo dia, Ron e Konis partiram para Raimbase. 4 dias depois, Alabasta, Raimbase. Raimbase era efetivamente a fortaleza da Baroque Works. Ela ostentava o maior cassino de Alabasta, Rendiners, que era uma grande peça central da cidade. Comparada a Irumalu, Raimbase era muito mais movimentada, com multidões, mercadores gritando suas mercadorias e um fluxo contínuo de carruagens e pessoas. Dentro de uma taverna, Ron e Konis estavam sentados no bar. Ah, isso é incrível! Konis suspirou feliz depois de beber um grande copo de água fria. Senhorita, outro copo, por favor. Ela gritou. Já está chegando, respondeu o barman. Ron tomou um gole de cerveja gelada, saboreando-a. A bebida gelada era um contraste gritante com o calor severo do deserto e o fez se sentir vivo novamente. Ele gritou para a raposa das nuvens empoleirada ao seu lado, que olhou sua cerveja com curiosidade. Quer experimentar? Ron perguntou, sorrindo. Os olhos de Su brilharam de excitação, e ele assentiu ansiosamente. Senhorita, você pode pegar mais uma cerveja gelada para o meu amiguinho aqui? Claro, respondeu o barman alegremente. Poucos momentos depois, uma caneca menor de cerveja gelada foi colocada diante de Su. Ele a cheirou e lambeu a bebida com sua pequena língua. Su. Ele pareceu gostar do sabor, seus olhos brilhando. Com as 2 patas dianteiras, ele abraçou a caneca, que era quase do mesmo tamanho que ele, e começou a beber seriamente. Em pouco tempo, Su terminou a caneca inteira. Sua pequena barriga estava arredondada, e seus olhos estavam vidrados enquanto ele estava deitado no bar, soluçando e se contorcendo em um estupor bêbado. Ron não conseguiu deixar de rir da cena. Capítulo 88. No topo do maior edifício em Raimbase, o cassino Rendiners. Um homem com cabelo penteado para trás, uma longa cicatriz cortando seu rosto e vestido com um casaco de pele preto estava de pé perto da janela de vidro, um charuto preso entre os dentes. Crocodile, o homem conhecido como o Rei do Deserto, observava a cidade abaixo, uma fachada brilhante cheia de riqueza e esplendor, mas envolta em escuridão e crime. Passos ecoaram atrás. Sem se virar, Crocodile perguntou, está tudo pronto? Sim. O Senhor 1 e o Senhor 2 têm tudo pronto, respondeu uma voz feminina da parte sombreada da sala. Mais de 90% das organizações clandestinas em Alabasta se reuniram nesta cidade. Estamos monitorando seus movimentos de perto. Muito bem, disse Crocodile, estreitando os olhos ligeiramente. Depois desta noite, toda a rede subterrânea de Alabasta estará sob meu controle. Já que já temos tudo planejado, deveríamos realmente revelar a Akuma no Mi? Questionou a voz. Uma isca eficaz requer autenticidade, Crocodile observou friamente. Temos que fazê-los acreditar que é genuíno, ou eles não morderão. Claro, garantiremos que eles não escapem impunes. Entendido. Eu vou lidar com o leilão desta noite conforme planejado, chefe, disse a mulher, entrando em um raio de luz. Ela era alta, com pele bronzeada, cabelos longos e escuros e uma presença afiada e imponente. Ela estava vestida com um casaco de pele branco, um chapéu de cowboy sombreando seus olhos calculistas. À noite, Raimbase brilhava intensamente, uma pérola no deserto, viva com luzes e atividade agitada. As forças sombrias que se moviam sem serem vistas durante o dia agora emergiam, convergindo em direção a Rendiners. Ron, depois de garantir que Konis estava segura, partiu sozinho em direção ao grande cassino. Esta noite não seria nada pacífica. Cassino Rendiners. As ruas lá fora estavam lotadas de diferentes facções, algumas visíveis, outras espreitando nas sombras, prontas para apoiar seus representantes dentro do cassino. Essas pessoas, armadas até os dentes, estavam à beira do conflito. Ron, vestido com uma calça capri preta e um moletom branco de manga curta, caminhou calmamente no meio da multidão, seu cabelo escuro atraindo olhares daqueles que ficaram surpresos ao ver um jovem aparentemente despreocupado indo em direção às portas do cassino. Ao entrar no salão principal do Rendiners, Ron sentiu vários olhares sobre ele. Muitos participantes avaliando-o logo dispensaram como um jovem desarmado, provavelmente ali para apostar, não para competir pela Akuma no Mi. É a minha primeira vez em um lugar como este, Ron murmurou com uma pitada de diversão em seu tom. Com as mãos nos bolsos do moletom, ele mascava um chiclete comprado na Raimbase, ocasionalmente soprando bolhas. Seu comportamento relaxado fazia-se destacar no mar de participantes tensos e prontos para a batalha. O que esse garoto está fazendo aqui? Alguém murmurou, irritado. A Baroque Works perdeu o charme e agora deixa as crianças entrarem. Zombou outro. Tire-o daqui. Ele é uma monstruosidade. Deixe isso.
A Baroque Works cuidará disso, disse um homem balançando a cabeça. Enquanto Ron caminhava, uma figura corpulenta com mais de 2 metros de altura, sem camisa, com cicatrizes cruzando o peito e um machado enorme nas costas, bloqueou seu caminho. Bater? Ron parou no meio do caminho, uma bolha de seu chiclete estourando suavemente. Esse é Koyared, alguém sussurrou. Ouvi dizer que ele despreza os fracos. Esse garoto está acabado. Você acha que ele vai esmagar a cabeça do garoto com um tapa? Especulou uma voz sombria. Koyared olhou para Ron com os olhos cheios de intenção assassina. Sai daqui, seu nanico, ele rosnou, levantando uma mão do tamanho de uma pá para atacar. Os olhos de Ron se estreitaram. De repente, Koyared congelou, sua mão erguida tremendo no ar. Gotas de suor rolavam por seu rosto, olhos arregalados de terror enquanto ele encarava o jovem calmo à sua frente. A sala pareceu prender a respiração enquanto uma pressão fria e invisível emanava de Ron. O que está acontecendo? Alguém perguntou, intrigado. Por que ele parou? Ele ficou com medo? Antes que alguém pudesse entender a cena, as portas laterais do salão se abriram, e o Sr. 3, o agente da Baroque Works que empunhava cera, deu um passo à frente. Desculpas pela espera. O leilão começará em breve. Por favor, entrem, ele anunciou. A seriedade do anúncio redirecionou a atenção de todos. As conversas silenciaram enquanto os participantes se moviam em direção ao salão interno, a excitação fervilhando com a perspectiva da Akuma no Mi. Ron, sem lançar outro olhar para Koyared, seguiu a multidão, mascando seu chiclete. Koyared esperou até que Ron desaparecesse de vista antes de engolir em seco, os olhos ainda arregalados de pavor persistente. Isso foi intenção de matar, ele sussurrou trêmulo, uma mão limpando o suor do rosto marcado. A intensidade que ele sentiu lembrou do herói infame de Alabasta, o Shichibukai, Crocodile. Quem era aquele garoto? Capítulo 89. Depois de passar pela porta e navegar por várias salas e lances de escadas, eles finalmente chegaram ao salão de leilões. A iluminação era fraca, semelhante à de um cinema, lançando um ambiente misterioso sobre a sala. Os participantes começaram a encontrar seus assentos. Ron escolheu um lugar aleatório nos fundos e se acomodou, esperando pacientemente o leilão começar. Não demorou muito para que um holofote brilhante iluminasse o palco. Uma mulher impressionante com longos cabelos escuros, pele bronzeada e uma elegância equilibrada subiu na plataforma. Ela usava um casaco de pele branco sobre os ombros e um chapéu de cowboy característico que a destacava. Sua figura era alta e graciosa, exalando uma aura de confiança fria. Os olhos de Ron brilharam com um toque de surpresa quando ele a reconheceu. Nico Robin, então ela é quem está organizando esse leilão. De pé no centro do palco bem iluminado, Nico Robin examinou a plateia, com um sorriso suave e conhecedor brincando em seus lábios. Parece que todos os estimados convidados estão presentes, então vamos começar o leilão. Primeiro item para lance. Quando o leilão começou no topo do Rendinés Cassino, Crocodile estava de pé, envolto em um casaco de pele preto com um charuto entre os lábios. Seus olhos afiados brilhavam com ambição enquanto ele observava a cidade vibrante e sem sono situada no meio do deserto. Que a folia comece. Simultaneamente por toda Alabasta, agentes da Baroque Works foram colocados em movimento. O Sr. 1 das Bonês, empunhando seus poderes Supa-Supa no Mi, liderou o ataque às forças subterrâneas da capital real, enquanto a senhorita Doblefinger, com suas habilidades com espinhos, auxiliou. O Sr. 4, o Sr. 5 e o Sr. 7 desencadearam ataques repentinos nas redes subterrâneas em Yuba, Erumalu e Catoreia. Em outro lugar, o Sr. 2, Bonkurei, com suas habilidades Mané Mané no Mi, liderou um grupo de agentes da Baroque Works escondidos em Raimbase, cercando as várias gangues clandestinas e esperando o momento perfeito para atacar e prender todos eles. Ao amanhecer, as forças subterrâneas de Alabasta estariam sob o controle de um único poder. Para Crocodile, o mentor, isso foi apenas a primeira fase de seu grande plano para usurpar o trono. De volta ao Rendinés Cassino. Após o leilão de 9 itens, a atmosfera na sala atingiu um pico de febre. Nenhum dos participantes estava ciente do caos que irrompeu do lado de fora. Finalmente chegou a hora do evento principal. A seguir vem o último item da noite. A voz de Nico Robin soou, fazendo com que todos na sala se inclinassem para frente em antecipação, com os olhos fixos na plataforma e na vitrine coberta de tecido. Robin, agora conhecido como vice-presidente da Baroque Works, habilmente removeu a tampa, revelando uma caixa de vidro contendo uma fruta com casca texturizada e espiralada. A Tetsu Tetsu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia. Robin declarou. O lance inicial é de 400 milhões de belis. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. Eu ofereço 450 milhões de belis. 470 milhões. 500 milhões. Saiam da minha frente. 550 milhões. A família Leizai reivindica. Num instante, a sala virou um frenesi de gritos e mãos levantadas. Uma Tetsu Tetsu no Mi do tipo paramecia em. Os olhos de Ron avaliaram a fruta, comparando-a com a imagem que ele lembrava de um compêndio de Akuma no Mi. Não havia dúvidas, era genuína. A Tetsu Tetsu no Mi, com sua habilidade de manipular metal, poderia se tornar um poder formidável se desenvolvida corretamente. Mesmo sem combate direto, o potencial para produzir e transformar aço em arma era impressionante. Não foi surpresa que essas figuras clandestinas estivessem se perdendo em uma guerra de lances. Mas Crocodile oferecendo uma Akuma no Mi tão potente para leilão?
Os olhos de Ron piscaram enquanto ele examinava a sala e estendia seus sentidos com o aqui de observação, avaliando as reações da multidão e identificando ameaças ocultas. Como ele suspeitava, isso era uma isca. Uma isca para atrair esses líderes subterrâneos à loucura. Crocodile não tinha nenhuma intenção real de deixar a fruta ir. O papel de Robin como anfitrião, o usuário da Akuma no Mi escondido nas sombras e o design da plataforma retrátil do palco foram todos sinais que apontavam para essa conclusão. Então é assim. Os lábios de Ron se curvaram levemente. A licitação havia atingido seu clímax, com o preço agora em 700 milhões de belis. Apenas duas facções permaneceram disputando o controle. 760 milhões. 800 milhões. 800 milhões de belis uma vez, 800 milhões de belis duas vezes? Droga! 900 milhões de belis. O líder caolho do sindicato Mojai, conhecido como Moshi de um Olho, rosnou para o príncipe da maior família do mercado negro de Alubarna. Se vocês, Ponks Leizai, têm mais a oferecer, façam. Caso contrário, recuem. Tentem me desafiar, e eu juro que lutaremos até a morte. Robin levantou seu martelo. 900 milhões de belis indo uma vez, 900 milhões indo duas vezes? O filho mais velho de Leizai olhou feio com os punhos cerrados, mas não aumentou o lance. 900 milhões de belis, é. No momento em que Robin estava prestes a bater o martelo, uma figura apareceu no palco sem fazer barulho, como se tivesse se materializado do nada. Vou levar esta fruta. A voz calma e segura de um jovem ecoou pelo corredor, pegando todos desprevenidos. Antes que alguém pudesse reagir, o garoto de cabelos pretos, com calças capri pretas e uma camisa branca com capuz, quebrou o vidro de aço e pegou a Tetsu no Mi em suas mãos. Os olhos de Moshi Caolho se arregalaram quando ele reconheceu a figura que estava ali antes no salão. É aquele garoto. Capítulo 90. Nico Robin finalmente reagiu. Seus olhos se estreitaram instantaneamente, e ela cruzou os braços para ativar o poder de sua flor fruta-flor. Abra a flor. Diante dela estava o misterioso garoto de cabelos pretos, que tinha acabado de ganhar 2 braços extras. Antes que ela pudesse estrangulá-lo, sua figura brilhou de repente e apareceu bem na frente dela. Em seus olhos arregalados, ele deu um tapa com a palma da mão em seu pescoço. A visão de Robin escureceu e ela caiu para frente. Ron estendeu a mão e a pegou, colocando-a em seu ombro. Guilhotina. Uma lâmina lançada de cima foi submetida a uma gravidade intensa, cortando o ar a uma velocidade surpreendente em direção a Ron, abaixo. Ron usou Soru, desaparecendo do local para evitar o golpe. A arena inteira foi quase destruída no processo. Onde ele está? Onde? Todos viraram a cabeça em todas as direções. O Moshi de um Olho também ficou chocado com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Moshi sacou sua arma da cintura e gritou com raiva. Onde está minha Akuma no Mi? Outros ao lado dele ficaram paralisados, olhando em choque para o garoto de cabelos pretos segurando o distintivo de vice-presidente da Baroque Works e a Akuma no Mi. Lá. Alguém viu. Imediatamente, toda a multidão sacou suas armas e começou a atirar naquela direção, sem se importar se atingiriam mais alguém. Para esses líderes clandestinos que cometeram inúmeros crimes, matar não era nada. A única coisa importante agora era tomar aquela maldita Akuma no Mi do garoto. Ron levantou o pé e o jogou para trás. Uma enorme lâmina de vento ciano cortou instantaneamente todas as balas disparadas contra ele e então cortou horizontalmente o grupo de líderes subterrâneos, cuja ganância e loucura os haviam dominado. Alguns nem perceberam o que tinha acontecido, e somente depois de alguns segundos a parte superior de seus corpos se separou da parte inferior, espalhando sangue por todo lugar. A lâmina de vento ciano continuou implacável, cravando-se em um dos pilares do salão de leilões, que então desabou, esmagando mais pessoas. A cena se tornou um caos total. Não pense que você pode escapar. A agente sênior da Baroque Works, a usuária da habilidade Kilo no Mi, Mikita, flutuou em direção a Ron, com seu guarda-chuva. Ron nem olhou para ela, mais uma vez executando o Hankyaku. Uma lâmina de vento ciano ainda maior atravessou várias paredes, explodindo para fora do cassino de banquete de chuva. Ron pisou forte mais uma vez e sua figura desapareceu novamente. Vendo a situação se desenrolar, o resto do grupo não conseguiu mais ficar parado. Aquele cara escapou. Rápido, persigam-no. Quem o pegar, a Akuma no Mi será dele. Não tentem roubar de mim, ou eu mato todos vocês. E vamos lá, vamos ver quem mata quem. As pessoas restantes correram em direção à saída com armas em punho. Mikita viu isso e entrou em pânico. Ela rapidamente sacou um caracol transponder para contatar o Sr. Zero, Crocodile. O que está acontecendo? Presidente, estamos em apuros. Crocodile, no andar mais alto do cassino, ficou em silêncio por alguns segundos após ouvir o relato de Mikita. Então ele exalou uma baforada de fumaça e falou com uma voz fria: Mikita, notifique o Sr. 2 para agir imediatamente. Eu vou pegar a fruta de volta. Entendido. Depois de fechar o transponder, Crocodile o apertou com força na mão, com as veias saltando na testa e o rosto escuro de raiva. Como você ousa estragar meus planos? Quem diabos está querendo morrer? Assim que ele falou, seu corpo se transformou em uma massa de areia e atravessou o vidro à sua frente, indo em direção ao longe. Raimbase, na orla perto da cidade externa. Ron, carregando Nico Robin inconsciente, pousou aqui do telhado de um prédio próximo. Depois de colocar Robin no chão e deixá-la encostada na parede, uma rajada de areia veio à distância e convergiu para uma forma humanoide. Então é você.
Você pegou minha fruta. Crocodilo, com um charuto na boca, estreitou os olhos enquanto olhava para o garoto de cabelos pretos parado na sua frente. Ao ver a Akuma no Mi na mão do garoto, Crocodile secretamente deu um suspiro de alívio. Felizmente ainda não foi comido. Nesse caso, posso simplesmente devolvê-lo. Seu braço direito imediatamente se transformou em areia, transformando-se em uma corda de areia que disparou em direção ao garoto na velocidade da luz. Mas errou. O que? Os olhos do crocodilo se estreitaram. Tão rápido, o garoto de capuz branco e cabelo preto misterioso estava a cerca de 10 metros à sua frente. Uma mão estava no bolso, enquanto a outra segurava a Akuma no Mi, sorrindo enquanto olhava para Crocodile. Acontece que você é o chefão por trás da Baroque Works. Os olhos de Crocodile se estreitaram ainda mais quando ele sentiu a intenção assassina vindo de Ron. Ron permaneceu calmo, sorrindo para ele. Para fazer você mostrar sua intenção de matar tão rápido, essa notícia deve valer muito, pelo menos para você. Parece que se essa notícia vazar, isso pode arruinar seus planos para o futuro, certo? Cale-se. Crocodile, que estava mastigando seu charuto, não aguentou mais. Ele balançou a mão com a intenção de matar, ativando sua Suna Suna no Mi para atacar Ron. Tempestade de areia.